vamos estudar o livro de Judas. Judas, penúltimo livro da Bíblia. Deixe-me fazer aqui uma pergunta. Quantos aqui já leram o livro de Judas? Levante a mão. Olha, um grupo bom, tá? Quantos que já leram, estudaram, assim mais detidamente? Quem já leu, estudou mais detidamente? Um grupo menor, não é? Eu descobri, não é, senti no coração de poder pregar sobre Judas. Eu tenho lido, tenho acompanhado a nossa jornada de leitura da Bíblia, cronológica, mas também vou introduzindo a minha metodologia de também estudar. E aí eu li o livro de Judas. Eu falei, eu vou pregar sobre o livro de Judas, porque é um livro que eu não me lembro a última vez que eu falei sobre Judas, tá? Já preguei, mas não me lembro a última vez. Aí li e vi como que este livro é importante, como que este livro ele tem uma mensagem boa, contemporânea, própria para os nossos dias. Mas eu fui pesquisar também e vi que o livro de Judas, ele é um dos livros menos lidos da Bíblia. Um capítulo só, 25 versículos, mas está dentro da classificação dos livros menos lidos da Bíblia. Sabia disso? Né? Sabia disso? E aí então eu fiquei pensando, por quê? Por quê? Talvez porque o nome Judas nos remete a quem? Então observem bem como que por vezes trocentas pessoas fazem algo bom, mas uma faz alguma coisa que não é boa. De quem a gente vai lembrar? Do um que não fez, né? Marca. E é assim que a gente começa até a julgar pessoas. Porque todos, e aí vai falando, todos os pastores, todos os taxistas, todos os advogados, todos os políticos, a gente vai generalizando, tá? Por conta, por vezes, de uma pessoa que agiu de maneira indevida. Pois bem, então, vamos ler o livro de Judas, e você já vai poder, neste domingo, falar que você já leu só no domingo, né? Só no domingo, num dia só, você leu um livro da Bíblia. Tá? Um livro da Bíblia num dia só. Abra a sua Bíblia aí, ou então pegue o seu smartphone. Vamos ler todo o livro de Judas. Prepare-se para essa leitura de todo o livro de Judas. Eu vou ler, os irmãos acompanhem com a Bíblia aberta. Quem está conosco também, fique atento, ligado, tá? Se tiver um papel, uma caneta, quiser aí para poder anotar alguma coisa que o Espírito fala com o coração, pode preparar. Judas, vamos lá. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes, de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Ora,
Estes, da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, e não se atreveu a proferir juízo inflamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Estes, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. Estes homens são como rochas submersas, em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato, pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam suas próprias sujidades, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Quanto a este, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Os tais são murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. São aduladores dos outros, por motivos interesseiros. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Marca aí na sua Bíblia que você leu hoje um livro, e aí sirva de estímulo para poder, então, ler todos os livros da Bíblia. Vamos apresentar algumas considerações, bem aqui dentro do que o texto coloca. Primeiro, a gente confunde, muitos confundem, então, o livro de Judas, como se tivesse sido escrito por Judas, aquele que traiu Jesus. O que diz o versículo 1? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Irmão de Tiago. Quem foi Tiago? Tiago foi irmão de Jesus. Então, Judas e Tiago são meio-irmão de Jesus. Por que meio-irmão? Porque Jesus é fruto do Espírito Santo, tá? E os outros da relação de José e de Maria. Então, um homem que conviveu com o Senhor Jesus em termos de família, ok? Ele é o autor, portanto, desta epístola. Judas se dirige à igreja. Vejam só que maneira bonita.
ele fala: Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Chamados, todos nós aqui, todos que estão conosco agora pela transmissão, que um dia aceitaram ao Senhor Jesus, assim o aceitaram porque foram chamados, certo? Chamados. Então, há uma palavra, há um convite. Todos aqui que já tiveram essa experiência responderam positivamente, chamados por Deus, chamados por Deus. Ele diz também, aos chamados amados, amados. Você se ama? Você se ama? A gente tem uma dificuldade, né, no amor próprio, porque a educação, a cultura que nós recebemos, ela passada por vezes de maneira equivocada, de que nós temos que amar o próximo como que em detrimento de nós mesmos. Mas presta atenção, nunca poderemos amar ao próximo se nós não nos amarmos. Temos também uma dificuldade com isso, porque este amor próprio, em alguns momentos, dado a incompreensão, ele é utilizado como forma de soberba e de vaidade. A soberba, a vaidade, é a ausência do amor próprio. Aquele que quer chamar atenção para si, aquele que, né, se autoproclama, ele tem ausência de amor próprio, de autoestima. Agora observem que o grande motivo para que nós possamos nos amar é o quê? Jesus nos ama. Amados de Deus. Amados de Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado: você é uma pessoa amada por Deus. Põe a mão assim no seu coração se você quiser. Feche seus olhos e diga: eu sou uma pessoa amada por Deus. É isso. Então, ele está colocando aos amados e diz aos guardados em Jesus Cristo. Tá? Deus nos ama e porque Ele nos ama, Ele nos guarda. Por vezes nós nos sentimos como que sozinhos e soltos no mundo, certo? Vulneráveis. O crente nunca está vulnerável, porque Jesus é aquele que nos guarda. Ele é a tua sombra, a tua direita. Os anjos acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. Então nós somos guardados pelo Senhor. Mas pastor, então como explicar as dificuldades, as tribulações? Nós somos guardados pelo Senhor. Isso não significa dizer que nós estejamos numa outra esfera, num outro patamar, fora do planeta. E aí nós estamos na terra, enfrentamos dificuldades, mas Jesus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós somos guardados porque basta uma palavra de Deus para que o inimigo, se ele se engraçar, ele bate em retirada. Nós somos guardados e protegidos em tantas ocasiões, nós nem temos noção disso. Você deita, você dorme e você não tem compreensão do que está acontecendo na redondeza, na rua, quem passou na porta da sua casa, tantas coisas. Nós somos guardados pelo Senhor. Essa introdução de Lucas, ela te deixa mais à vontade? Ela te deixa mais confortável em poder saber que é chamado, que é amado e que é guardado? Sem dúvida que deveria nos deixar assim, mais confortáveis no mundo, frente a tantas situações que nós enfrentamos. Judas escreve esta carta dizendo: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, então ele tem uma intenção de poder escrever, porque era um hábito dos apóstolos, né, dos líderes da igreja do primeiro século, enviar cartas para poder fortalecer os irmãos. Se fosse hoje, eles enviariam e-mail,
eles enviariam uma mensagem no WhatsApp. Sabe, irmãos, vamos cultivar uma ideia, uma sugestão, de você enviar mensagens personalizadas para pessoas que você sinta no coração. Mensagens personalizadas. Essas mensagens, sabe, que vêm com aquele banner, aqueles filmezinhos, é até legal. Eu, em particular, não gosto muito, não assisto. Entendeu? Mas é bom. Mas quando você fala assim, mas se você sentir, eu lembrei de você e quero mandar essa mensagem para você. Eu lembrei de você. E você dá um texto bíblico. Sabe, você dá uma palavra. Então, vamos cultivar isso. De fazermos, não é? Desta maneira. De podermos enviar uma palavra para alguém que a gente sinta no coração. O hábito da igreja do primeiro século era dos irmãos escreverem cartas para que pudessem estimular, para que pudessem falar sobre a salvação, então para que motivar estes irmãos. Esta era a intenção de Judas. Mas ele muda, né, a direção, porque ele fala: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado, tá, a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue a vocês. Na tradução da Bíblia que eu tenho lá em casa, que eu uso, né, fala a lutar pela fé. A lutar pela fé. Se nesta mensagem agora, neste culto, que vão ser duas, agora pela manhã e à noite, nesta, se tem um tema, é este: lute pela fé. Ou vamos lutar pela fé. Porque Judas está colocando, eu queria escrever para poder falar da salvação, para poder discorrer, sabe, dessa coisa maravilhosa, mas eu fui constrangido a poder falar a vocês, para que vocês possam lutar pela fé. A palavra lutar, ela no original, ela tem um sentido de um empreendimento, que às vezes pode chegar às raias de ser algo agonizante. De lutar, mas não é de lutar de qualquer maneira. A vida cristã, a nossa relação para com Deus, não pode ser vivida de qualquer maneira. Não pode ser vivida de qualquer maneira. É um empreendimento, é uma luta, não é? É uma mortificação da carne, é uma mortificação do eu, e isso é uma ação de um dia, constante. Todos os dias, todos os dias, todos nós. Então, o objetivo é de estimular os irmãos para que eles pudessem assim empreender esta luta e que fosse então assim feito com afinco, para que mantivessem-se firmes na convicção da salvação, na convicção da experiência com o Senhor Jesus. Por quê? Por que ele está dizendo isso? Versículo 4. Versículo 4 ele fala: pois certos indivíduos, tá? Eles se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala assim, certos indivíduos. Eu não sei se ele estava pensando desta maneira, mas quando nós hoje falamos um indivíduo, a gente está assim, de certa maneira, usando uma expressão que dá uma intenção de um certo desprezo. Aquele indivíduo, concorda comigo? Aquele indivíduo, né, é como que não merece nem dizer o nome, tá? Então Judas ele está aqui se referindo a estas pessoas, que nós vamos ver quem são elas, como estes indivíduos que estão aí se infiltrando. A palavra infiltrar, infiltração a gente conhece bem, né? Já teve infiltração na sua casa? Infiltração é um negócio complicado. Parece assim, de repente, vai minando, tá? E está lá. Daqui a pouco pode estar
correndo toda uma água naquela infiltração. Então, infiltrar é uma coisa que vai acontecendo, né? Vai se constituindo, não é um vazamento. Vazamento é aquilo que rompeu o cano, vaza direto. A infiltração, ela é lenta. Então, o que ele está colocando é que há uma ação lenta, certo? E por ser uma ação lenta, e por isso ele chama a atenção, é uma tendência a passar despercebido. Porque faz um pouquinho aqui, faz um pouquinho ali, faz um pouquinho ali, e aí pode passar, então, despercebido. A palavra, no entanto, aqui infiltrar, ela é usada para referir-se à construção de um pensamento. Então, quando ele está falando de igreja, infiltrar na igreja, não é infiltrar no prédio, até porque naquela época não tinha prédio. Mas ele está falando destes indivíduos que vão, né, na construção do pensamento, vão de maneira assim paulatina, corroendo, né, desconstruindo o Evangelho e afetando a nossa fé. É isto que ele está querendo dizer para os irmãos que estivessem alertas. Estas pessoas que agiam desta maneira eram pessoas adeptas de uma filosofia comum àquela época, que é a filosofia do gnosticismo. Para os gnósticos, e gnoses vem de saber, então há toda uma construção do saber, na questão do saber, do conhecer, Eu estive no debate esta semana e a questão lá foi colocada o seguinte, o ouvinte perguntou se a questão do saber, do conhecimento, pode levar uma pessoa a poder desconstruir a sua fé. O que o irmão acha? Que pode? Dependendo da pessoa, pode. Dependendo da pessoa, pode. Para quem, né, vive num ambiente de academia, numa universidade, para quem está numa pós-graduação, para quem está no mestrado, no doutorado, para quem vive num ambiente de pessoas que se colocam como que pessoas cultas, né, no sentido de aquisição de conhecimento, então sabem muito bem que há um certo endeusamento do conhecimento, um endeusamento do saber. Conhecer é ruim? Não é ruim, não é ruim. Eu me recordo que quando eu cursava a Escola Técnica Federal, ali no Maracanã, professor de Química, ele ali numa conversa, isso tem pouco tempo, né? Não tem muito tempo. Então, ele pegou e falou assim, não, porque a igreja é importante, porque a igreja, ela agasalha e ela recebe as pessoas que são mais humildes. Humildes no sentido de pessoas que não pensam. Pessoas que não pensam. Ser crente é não pensar? Crente pensa, né? E não pensa besteira, certo? Pensa, né, à luz da palavra, se exercita, de ter o conhecimento. O fato é que há uma compreensão de que a fé, e muitos pensam assim, não todos, muitos. Eu me lembro do curso que eu fiz em pós-graduação em filosofia, em que o professor, sabendo que eu era pastor, ele fala assim, mas você como pastor, você vai ler um filósofo como Nietzsche? Você acha que que você... Não, acho interessante. O cara tem algumas coisas interessantes, tem outros que eu não acho interessantes, tá? E, enfim, não sou obrigado a concordar com tudo, mas fala sério. Algumas pessoas às vezes falam comigo assim, pastor, sabe que eu sou psicólogo, aí falam assim, pastor, indica um psicólogo crente. O que você prefere? Um crente que não sabe nada, mas que tem um título, ou um não crente que sabe? Quando você pega um avião, você vai viajar, você bate na cabine do comandante e pergunta, comandante, o senhor é crente? E se ele falar que não é crente, você desce do avião? O que você prefere? Um comandante crente que saiba pilotar, ou um comandante não crente que saiba pilotar, ou um comandante crente que fala assim, nós vamos viajar pela fé. Entendem? Então, o bom, né, é que seja crente e que seja bom, certo? Seja bom.
mas nós temos muitos bons profissionais que não são crentes. E aí, no que diz respeito, já que eu citei na psicologia, se você entra num cara que está querendo te direcionar, tu dá tchau para ele. Porque você não está pagando uma pessoa para te aconselhar. Está entendendo? Dá tchau para ele. Se ele quer mudar o seu comportamento, dá tchau para ele. Pois bem, a questão é que o conhecimento, ele pode produzir sim a vaidade. Mas crer não é deixar de pensar. Não é deixar de pensar. Pensar à luz da Bíblia, pensar com um raciocínio espiritual. E não com um raciocínio em que nós queremos colocar Deus num tubo de ensaio. Estes homens, então, gnósticos, eles eram desta vertente do saber. Né? E pelo saber, então, se tem muito saber, já acha que explica tudo, Deus está de fora. Eles também tinham uma compreensão deísta do mundo, como muitos filósofos hoje. O que é isso? Deísmo, que Deus criou o mundo e deixou para lá. Então nós estamos agora vivendo a própria sorte. Deus não está Deus não intervém na história. É assim? Se fosse assim, não valeria nem a pena orar, mas não é assim. Observemos no livro de Jó, que Deus fala, o texto fala, e Deus mudou a sorte de Jó. Em tantas vezes na Bíblia, Deus intervém, né? Ele não fica mudando as leis da natureza, faz isso, faz aquilo, mas Ele intervém. Deus não está alheio à história. Deus não está alheio à história. Uma outra característica destes homens é que eles entendiam o seguinte: a alma é boa e o corpo é mau. Então, o corpo sendo mau, você não deve nem se preocupar muito com ele, tá? Até pode dar vazão aos seus desejos, porque o corpo é assim mesmo. O corpo é desta maneira mesmo. Então satisfaça os seus desejos, não ponha rédeas para isso. Mas a alma, ela é boa, ok? Enfim, era dentro desse contexto, e estes são estes indivíduos. Vamos conhecer um pouco sobre eles, que apresenta características deles. Versículo 8, diz assim, tá? Que estes, referindo-se aos indivíduos, estes da mesma sorte, são quais sonhadores alucinados, fora da realidade. Não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então observe que por vezes, no devaneio do saber, eles se sentem como que na posição de afrontar. Tem algum paralelo com os nossos dias? Tem algum paralelo com o que a gente vê de afronta? Certo? Então, a questão, irmãos, é o seguinte: é a gente não entrar no jogo da afronta. É não entrar no jogo da afronta. E para não entrar no jogo da afronta, você tem que ter convicção. A convicção é sua, você não discute. Você não aceita o jogo da afronta, que é convidado. Versículo 12, continua falando sobre eles. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Olha só, são como rochas submersas, ou seja, você não está percebendo, né? O que afundou o Titanic era uma partezinha do iceberg que apareceu, ou foi a parte submersa que não apareceu? A parte submersa. Então ele está falando que vocês não estão percebendo, mas eles estão infiltrados. Vocês acham, né, que pessoas assim se infiltram na igreja hoje? Vocês acham? Eles estão infiltrados, tá, na vossa fraternidade, banqueteando-se juntos sem qualquer recato. E aí vai colocar pastores que a si mesmos se apacentam, nuvens sem água impelida pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas e desarraigadas. Então eles vão ali, pastores líderes, né? Aqueles que querem assumir uma posição, porque vão penetrando. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Por isso que eu digo aqui para os líderes, há 36 anos eu falo, não convida ninguém sem falar comigo antes. Às vezes os irmãos podem falar assim, mas isso é coisa... Não, isso é, sabe, o púlpito é dado ao pastor. Então, tem que ter um cuidado com isso, certo?
Tem que ter um cuidado. E aí ele coloca destas pessoas, líderes, pastores, será que nós temos isso? Versículo de número 13. Ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades. Então, bravias, pessoas, né? Naquela coisa de poder fazer e aparecer, estrelas errantes, para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Observem bem que Judas está descrevendo os indivíduos, como que eles são. A Bíblia, ela está apresentando para a gente, para que nós possamos ter uma sabedoria espiritual, porque nós vivemos num tempo, irmãos, nós vivemos num tempo em que nós precisamos pedir a Deus espírito de sabedoria e de discernimento. Nós estamos no tempo, vou repetir, que nós precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento, porque está tudo muito igual, está tudo muito nivelado, entendeu? Tudo muito assim, então a gente tem que ter discernimento e sabedoria espiritual. Por fim, ainda falando sobre características destes homens, versículo 16, aí você pode identificar. Eles são murmuradores, porque são insatisfeitos. Já perceberam, não todos, mas às vezes, eu que já passei por esse período em alguns... Às vezes os caras, assim, que eles são mal educados. Sabe, tu percebe que o cara não está de bem com a vida. São murmuradores, são descontentes, andando segundo as suas paixões, a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros. E aí, irmãos, o que os irmãos entendem sobre isso? Tá? Então, tais indivíduos, aqui colocado, quem são eles? Jesus falou, sede simples como a pomba e prudente como a serpente. Aí, ainda dentro desse contexto, versículos 5 e 8, fala, quero, pois, lembrar-vos, embora já estejais cientes de tudo uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e os anjos os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sobre trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que, havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. Então, aqui está colocando o seguinte, que estas pessoas, não pela vontade de Deus, porque Deus ama a todos, mas pela dureza do coração, a elas está reservado um destino se não se arrependerem. Se não se arrependerem, ok? E aí, observem só vocês, que fala de exemplos. E Judas está resgatando exemplos do Velho Testamento, né? Então, fatos que ocorreram daqueles que agiram na ordem da desobediência, que agiram na ordem, então, da displicência, daqueles que agiram arrogando-se à gestão de si mesmos, sem se colocarem perante Deus. Ele fala da cidade de Sodoma e Gomorra, ele fala aqui, então, de que eles foram, da característica da cidade de Sodoma e Gomorra, a prostituição, e aí ele vai colocar no versículo 4, pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformaram em libertinagem. Libertinagem. O que é libertinagem? Estou colocando por conta do versículo 8. Na palavra libertinagem, no original, ela remete a uma pessoa que ela já não tem mais pudor. Não tem mais pudor. Não importa o que você, não importa. Eu posso transgredir toda e qualquer regra, né? Eu posso estar da maneira mais indecente, da forma mais que não me interessa, né? Não me interessa o que você pensa, não me importa. Vive dentro da naturalidade.
certo? É comum. A libertinagem, ela está ligada e ela está bem associada às questões que são a tendência que há em cada um de nós de satisfazermos o quê? Os desejos da carne, ligados às questões da sexualidade. Sobre a sexualidade, nós precisamos parar para pensarmos este tema à luz da Bíblia. Precisamos parar para pensarmos este tema e falarmos sobre isso à luz da Bíblia. Porque, em geral, quando a gente fala sobre sexualidade, a gente fala condenando a sexualidade, a gente fala apontando os desvios da sexualidade, deixando então de compreender que todos nós somos seres sexuados e que a sexualidade, ela estava em nós antes da entrada do pecado. Antes da entrada do pecado. Precisamos conversar um pouco sobre isso. Conversar com as crianças na maneira que é da idade delas de compreensão. Conversar com jovens e adolescentes, conversar com adultos, conversar com idosos. Precisamos conversar sobre esse tema. Não podemos fazer de contas em relação a isso, porque é um tema sobremodo importante. Até porque, quando sobre ele nós não conversamos de maneira devida, nos tornamos então mais vulneráveis às distorções. E é isso que então Judas está colocando. Esses homens sábios, esses homens da gnose, esses homens, eles então, por compreensão deles, eles vivem assim, como que não, está tudo tranquilo, está tudo bem, não tem pecado, não tem pecado. Pecado é uma palavra que tem sido quase que destituída, tirada do contexto cristão, porque para falar de pecado até algumas pessoas vão se sentir mal, mas ele está aí acossando a cada um de nós. Das vezes que a palavra libertinagem aparece na Bíblia, 3 vezes ela está associada a um desejo incontrolável de possuir coisas que são proibidas, tá? Então tem a ver com cobiça no mais elevado grau. Observem aí, quer ter coisas e como quer ter pessoas. Estão observando quanto que nós temos visto de estupro? Jovens, mulheres, numa sociedade que se diz esclarecida, quer ter porque quer ter. Tá? Quer usufruir, desejo, corre. 4 vezes está associada a pecados sexuais, a palavra libertinagem, adultério, concupiscência. Eu me lembro da minha avó, quando falava concupiscência. Ela fala concupiscência, que é uma palavra complicada. O que é concupiscência? Anelo da carne, desejo da carne. E o que é carne? A carne na Bíblia, no Novo Testamento, em geral, está apontando para essa tendência pecaminosa que todos nós temos e trazemos. Nós somos salvos, amém? Mas ainda temos um corpo que nos acossa. Por isso que Judas fala, eu tenho que escrever para vocês lutarem pela fé, porque nós temos brechas. Nós temos brechas. E não adianta querer ficar vigiando essas brechas por você, eu por mim mesmo. Sabe? Tampando como quem quer tampar um vazamento. Vai faltar mão, vai faltar pé. Precisamos do enchimento do Espírito. Precisamos do revestimento do Espírito. Precisamos do betume da arca. Quando a arca foi construída, ela depois foi betumada. Então, o betume da arca é o símbolo da unção do Espírito Santo de Deus. Você não sabe, Por vezes eu não sei o risco que eu corro quando eu vivo uma vida displicente, sem buscar a plenitude ou o enchimento do Espírito Santo. É muita vulnerabilidade, porque há em cada um de nós um anelo da carne, e nós precisamos falar sobre isso.
Conversar sobre isso. Não na vertente de ficar culpando as pessoas. Porque culpar vai só criar uma máscara. Só vai criar uma estampa. Faz de conta que não existe. Até que nós sejamos surpreendidos e somos por essa situação, por aquela situação. Ah, porque aquele irmão, porque aquele pastor, por aquele líder, essas coisas todas. A gente não abre espaço para poder compartilhar. A gente não abre espaço para poder falar. E aí a gente pode ter consequências sobre isso. Interessante que Judas está justamente falando sobre isso. Ele está justamente botando o dedo na ferida. Isso há 2000 anos atrás. Então olha a lição para cada um de nós hoje, ok? 3 vezes a palavra libertinagem aparece na Bíblia, no Novo Testamento, associada à embriaguez. Então o libertino é uma pessoa que não tem controle, é um embriagado, né? Ele não tem controle. Observem, e aí, vamos lá para a questão do álcool. Porque o álcool é uma droga permitida, ok? Você pode no mercado comprar uma garrafa de 51, pode comprar uma vodka, pode comprar o que você tiver que comprar. O álcool. Observe o que nós estamos observando de jovens, de pessoas que saem de casa com garrafas de álcool. Por que as pessoas bebem? Assim em geral. Bebem, porque em bebendo, o álcool faz o quê? Diminui o limiar de consciência. E em diminuindo o limiar de consciência, permite que aquela parte que está ali na pessoa, né, como que, digamos assim, controlada, talvez não seja bem essa palavra, pela vontade, diminua, é onde as pessoas cometem as suas insanidades. Ah, eu nem percebi, eu nem vi, Sem contar que vicia. Que vicia. Por quê? Porque produz um relaxamento. Produz um relaxamento. Nós vivemos numa sociedade dominada pelos antidepressivos, pelos ansiolíticos, né? Pelos psicotrópicos. O irmão está tomando? Não se constranja. Foi receitado? O médico receitou? Encontrou motivo para poder tomar? Não tem problema. Certo? Acompanha lá com o médico direitinho. Agora, quando isso se torna uma automedicação, então há uma tendência de que frente a uma excitação do corpo, tome para poder se sentir bem. E isso vai fazer com que a pessoa entre no círculo que se chama círculo vicioso. O álcool, ele pode levar a pessoa a entrar nesse círculo vicioso, porque ele produz um relaxamento, como o cigarro também. Eu trabalhei no hospital psiquiátrico, e no hospital psiquiátrico o cigarro era liberado, porque o cara está agitado, ele fuma, ele vai acalmar, entendeu? Como drogas também, é esse viés que tem aí entrado e aprisionado tantas pessoas. A libertinagem, ela corrói a santidade e enfraquece a fé do crente. Então é isto que Judas está colocando. Irmãos, esta epístola é tão linda porque não tem uma questão aqui que seja acusativa. Na verdade, na Bíblia não tem muito essa questão do acusativo, tem do esclarecer. Ele está falando isso, tomem cuidado, lutem pela fé. Observem o que está sendo dito, tenham postura, tenham atitudes, permaneçam na convicção de fé de vocês, mesmo que tantas pessoas pensem ao contrário, tenha convicção de fé. Eu e você não precisamos sair por aí falando que nós somos crentes. A gente não precisa fazer isso. Ah, porque eu sou crente, porque eu sou crente. A gente precisa viver a fé que a gente professa e viver naturalmente. E aí, o cara pensa diferente, ele imagina, tudo bem, encerra a conversa, é com você. Trata bem, recebe bem,
né? Traça o limite que com qualquer pessoa tem que ser traçado. Mas não entre, porque vai corroendo, gente. Não sei se você sabia, e aí os irmãos que são médicos podem ratificar ou não, mas dizem que uma pessoa que está em coma, um dos últimos sentidos que ela perde é o da audição. Observe então que por vezes a pessoa está em coma, não está falando, não está vendo, mas ela está ouvindo o médico falar, isso aí não tem jeito não. Tu imagina que angústia, ela não pode se expressar. Se ela pudesse abrir o olho assim, não tem jeito não, né? Não é sua mãe que está aqui, né? Mas tem relatos de pessoas que falaram no estado de coma, que elas ouviam. Eu já visitei pessoas, por vezes visito em ambiente, está em coma, eu falo no ouvido dela, e ela abre o olho. A irmã Ondina foi assim. Estava lá no hospital, o irmão dela estava lá, não, mas ela não está consciente, ela não está. Eu segurei na mãozinha dela, fui no ouvido dela, falei, irmã Ondina, sou eu, pastor Ailton. Ela foi abrindo o olhinho assim, ó. O que eu quero destacar? Tomar cuidado com o que a gente está ouvindo. Entendeu? Com o que a gente está alimentando a nossa mente. Então, Judas está chamando a atenção para que a igreja estivesse atenta e alerta a essas ações que vão conspirar contra a vivência de fé. Bom, isso é o termo central do livro. Agora, alguns aspectos aqui que eu quero ressaltar também, porque algumas pessoas já me perguntaram, que negócio é esse de Miguel lutar com o diabo? Disputando o corpo de Moisés. Que negócio é esse? Né? O gnóstico, eu já falei para vocês, que ele então tem a compreensão do corpo que é mau, correto? E havia um livro apócrifo chamado Assunção de Moisés, e que nesse livro apócrifo, Assunção de Moisés, então dizia que quando Moisés morreu, lembra que Deus falou para Moisés subir o monte, lembra disso? Falou para Moisés, olha o monte, olha a terra, mas não entra lá. Ô irmão, presta atenção, vamos andar direitinho, para a gente só ficar com a visão, a gente poder entrar também, amém irmãos? Olha, mas não entra. E aí então Moisés morreu ali, certo? E não se tem informação sobre o sepultamento de Moisés. Aí tem a Assunção, esse livro apócrifo que fala que então houve uma luta, em que o diabo lutou com Miguel pela posse do corpo. Por quê? Porque eles não entendem que o corpo é mau. Se o corpo é mau, o corpo é do diabo. Então ele estava reivindicando que era dele. Segundo, também porque Moisés, ele cometeu um assassinato. Não, esse assassino não pode ir para o céu. Tem que vir para cá, para o inferno. O que acontece lá na crucificação com o ladrão da cruz? O que ele disse? Lembra-te de mim quando entrares no teu reino, né? O que Jesus falou? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso, tá? Então isso que a gente por vezes fala, mas como é que uma pessoa pode ir assim para o céu? Talvez é preciso perguntar como é que aquele crente foi para o inferno, né? Porque a gente olha e desconsidera a graça de Deus. Então Judas ele vai pegar aqui isto que é da ordem de uma citação apócrifa, aquilo que circulava então como um mito, e vai poder colocar, há uma batalha, ou não há? A Bíblia fala, Paulo fala sobre isso, a batalha espiritual, não dessa ordem aqui, mas ela há. Paulo fala que a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. E é uma guerra do tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Você pensa que tem um momento assim de refresco? Não tem não. E quando tiver refresco, fica ligado. Fica ligado não. Descansa no Senhor. Porque ficar ligado você vai querer se autocontrolar, eu vou querer não. Descansa, está nas mãos de Deus. Viva para o Senhor. Então é desta maneira, como também ele vai fazer uma citação de um outro livro apócrifo, que é o livro de Enoque, para poder chamar a atenção para algo real, que é a volta do Senhor Jesus. E para poder destacar o seguinte, que um dia o Senhor Jesus voltará. E a Bíblia diz que todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Há anos atrás, porque eu sou da geração que surgiu sem ter internet, né?
Então tinha um que era muito livro escrito. Eu ficava pensando, cara, o céu deve ser um cartório enorme. Aqueles livros. Ailton, dá até medo, porque a Ailton sempre é o primeiro da fila. Né? Aí, folhear. Aí chega lá, vamos ver se o nome está aqui. Tu imagina, você já teve a experiência de ir no cartório, buscar um documento, e o cara procurar, já teve? O que ele faz? Ele pega aquele livrão, abre, deixa eu ver. Como é que você se sente? Você precisa do documento. Estou achando não. Está aqui não. Se imagina se isso acontecesse no céu. Trocentos bilhões de pessoas. Ei, você? E não adianta ficar chateado na fila. Porque ficar chateado na fila é cortar caminho para o inferno. Isso é bobagem minha. Então tá lá. Aí eu pensava assim, né, que teria um livrão. Agora na era da informática, eu penso, deve ter um pendrive lá. Né? Deve ter um provedor enorme lá. Um chat GPT. Coloca lá, Ailton Desidério, entra ou sai? É uma brincadeira séria. Porque todos nós vamos comparecer perante o tribunal de Deus. Todos nós. E a Bíblia diz que o julgamento vai começar pela casa do Senhor. E Judas está chamando a atenção para isso. E isso justifica o que ele fala, lutar pela fé. Porque displicência, vocês estão vendo o que tem acontecido no Rio, em geral, em São Paulo, a pessoa está com o celular na rua, o cara, displicência. Era para ser assim. Infelizmente o nosso país tem umas coisas que são horríveis. Mas é nosso país que nós amamos. Mas tem horríveis. Você não está no exterior, você não está com o celular na rua com medo de quem vai tomar o seu celular. Mas isso é o de menos, né? Então você não pode estar displicente. Andar pelo Rio de Janeiro displicente. Andar por São Paulo displicente. Andar pelos grandes centros displicente. Não podemos andar na vida espiritual displicente. Irmão, não fica com medo, irmão. Não fica aí, meu Deus, não fica com medo, porque isso não é bom. Não é para você ficar com medo. É para poder examinar e, se for o caso, fazer esse movimento. Eu acho que sempre é o caso para o Pai da graça, o Pai da bondade. Não é para ficar com medo. Porque o medo vai te colocar numa posição de você querer se controlar, e a gente não se controla. Nós somos controlados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Então aí, Judas vai dar essas advertências, e ele chega lá no final, eu também caminhando para o final, ele vai falar o seguinte: frente a essa realidade do que tem acontecido, ele fala: vós, porém, amados, olha o termo carinhoso, edificando-vos na fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então o que ele está colocando à luz disso tudo? Cuida, irmão, vigia nessa obra, meu filho. Irmão querido e amado, fica ligado, não desprestigie, não é? Essa vertente da sua vida espiritual. Edifique-se, edificando-vos. Então é comunidade, ajudam uns aos outros. Ajudem uns aos outros na fé santíssima, orando no Espírito Santo. E ele fala: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Guarda o amor. O Evangelho é amor, guarda o amor. Deus te ama. Deus te ama, Deus te ama, Deus te ama, Deus me ama. Guarda isso no teu coração, não deixa que ninguém possa tirar isso. E aí ele coloca, mesmo que ele tenha apresentado falado sobre essas pessoas que procedem de maneira indevida, mas ele fala assim: não, manda para o inferno. Ele não fala isso não, ele fala, versículo 22, compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Não discrimina ninguém. Não classifica as pessoas. Tenha compaixão, irmão. Nós somos crentes.
Nós somos fruto da compaixão de Deus para conosco. E fala, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada na carne. Então salvai-os, vá ao encontro deles. Aqueles filmes de Hollywood, que o cara entra na casa pegando fogo e sai lá com a criança, o Homem-Aranha, o Super-Homem, sai. Irmãos, Deus quer usar você para salvar pessoas, para tirar pessoas. Graça, e você não vai alcançar isso acusando essas pessoas, com o dedo em riste, mas você vai alcançar sendo sincero, falando, cara, Deus te ama, rapaz. Deus tem graça para a tua vida, meu filho. Deixa eu orar. Está entendendo? Então, essa ação, salvai-vos, arrebatando do fogo, porque fala, o fogo porque é a referência ao fogo do inferno, e sede compassivos em temor. Então, ao tempo que nós temos que ser firmes, ao tempo que nós temos que ter convicção, nós temos que ser compassivos. Mas aqueles que permanecem, detestando até mesmo a roupa contaminada por eles, ou seja, não participando. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não aceita? Ora por ele, ora por ela, fica atento e rejeita o que é colocado. É isso, irmãos, que Judas coloca para a gente aqui. Vamos lutar pela fé. Tem pertinência para os nossos dias? Tem pertinência? Tem paralelo? Vamos lutar pela fé. Vamos firmar nossa fé no Senhor Jesus. Vamos depender do Senhor Jesus. Vamos caminhar para Jesus. Vamos viver para Jesus. Esquenta não, irmão. Não esquenta não. Vive para Jesus, que vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Amém? Feche seus olhos. Ore ao Senhor, reafirmando a sua fé, a sua convicção, sentindo do amor de Deus, né? Do que Deus tem feito, louvando, glorificando o nome dEle. E aí, irmão, quem sabe, de repente, você está meio oscilante, é assim, irmãos, acontece. Quantas vezes eu tenho essas oscilações? Mas esse é o momento de reafirmar, Senhor, eu sou teu. Senhor, eu louvo pelo teu amor para comigo. Senhor, eu quero viver para o Senhor. Senhor, eu refuto tudo como perda por amor a ti. Eu quero usufruir o melhor dessa terra. Os gnósticos falavam que o corpo é mau, não presta, que nada, o seu corpo é bom. Você tem do amor de Deus, Deus te ama, valoriza isso. Valoriza isso. Deixa que esse amor de Deus invada literalmente o teu coração. Se tem soberba, tem vaidade, tem falta de amor. Tem agido uma vida assim de soberba, tem falta de amor. Então, Senhor, me dê mais do teu amor, porque eu não preciso ficar demonstrando nada para ninguém, provar nada para ninguém. Não tem necessidade disso. Eu não tenho que ficar esmolando nada de ninguém. Eu tenho uma dignidade que o Senhor me dá. Eu tenho um status de filho, de filha que o Senhor me dá. Eu quero viver nessa perspectiva. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, obrigado por Tua palavra. Ó Deus, por este livro. 25 versículos. Mas quantas coisas maravilhosas podemos aprender. E como que a Tua palavra é rica, ó Pai. Como que Judas falou de temas que são temas que vivemos hoje. Ajuda a gente, nos dê sabedoria espiritual, nos conceda espírito de discernimento, nos conceda um coração compassivo para resgatar pessoas do fogo e nos dê convicção para nos mantermos firmes naquilo que nós cremos. Eu peço, ó Pai, a Tua graça sobre cada irmão aqui, sobre cada pessoa que está cultuando conosco pela transmissão.
Ó Deus, que se sintam abraçadas, se sintam acalentadas, que se sintam envolvidas, que sintam, Pai, a emoção do Teu amor. Ó Deus, talvez tenha uma história de tanto desprezo, e aí estão vivendo uma vida para poder compensar isso. Não é assim. Ajuda a gente, abençoa cada um de nós e dá graça sobre a Tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.